Você já abriu o Instagram ou o TikTok e saiu de lá se sentindo pior do que quando entrou? Você tá lá rolando o feed, vendo uma pessoa da sua idade que já comprou um apartamento, outra tá viajando pra fora, alguém que parece ter um emprego perfeito, os amigos perfeitos, enfim, a vida perfeita. E do nada bate aquela sensação que não é muito bem raiva, é mais um questionamento de por que a vida delas parece tão mais fácil que a minha. Se você já sentiu isso, você sabe exatamente do que eu tô falando hoje. Alguns anos atrás era muito mais fácil eu entrar nas redes sociais e sair de lá me sentindo pra baixo. Não era uma coisa específica, era tudo ao mesmo tempo. Pessoas da minha idade com oportunidades que eu não tinha, viagens, conquistas, e eu ficava lá olhando pra aquilo tudo pensando como e por que não eu. Eu me sentia travada. E o pior período pra mim foi durante a pandemia. Inclusive, eu falei sobre isso em um vídeo anterior. Então, eu não só perdi aquela sensação de encerramento de um ciclo, como também me vi meio sem rumo, enquanto todo mundo ao meu redor parecia saber exatamente pra onde estava indo. Já tinha gente entrando na faculdade, viajando, e eu ainda sem saber qual caminho seguir. Eu abri as redes e parecia que todo mundo tinha um roteiro da vida que eu não tinha recebido. Eu me comparava muito com as pessoas, sabe? As que tinham muitos amigos, que sempre postavam o que elas estavam fazendo, as viagens, conquistas, e eu me sentia um pouco atrasada. Só que tem uma coisa que a gente esquece quando tá no meio dessa comparação toda. Eu, por exemplo, já postei fotos de viagens que eu não tava muito bem, só que eu tava lá, sorrindo, feliz da vida. Entre aspas, né? Bem entre aspas. Já postei em eventos onde eu tava triste por dentro, fotos em um relacionamento onde eu sabia que não era feliz e por fora tava tudo ótimo. As fotos eram bonitas, as legendas eram felizes, mas a realidade era outra. E se eu fiz isso, eu me peguei pensando quantas outras pessoas fazem a mesma coisa. A grama do vizinho sempre parece ser mais verde. É uma frase muito velha, mas ela também é muito real. Porque a gente nunca vê a vida do outro por completo. A gente vê o que ele escolheu mostrar. E são poucas as pessoas que escolhem mostrar os dias mais difíceis, a conta no vermelho, o relacionamento que tá indo mal, a crise silenciosa às 3 da manhã. É como se a gente mostrasse o jantar bonito e não o momento chato que pode ter acontecido antes dele. Foi quando eu comecei a entender isso que as coisas foram mudando um pouco pra mim. E uma parte grande disso foi começar a acompanhar pessoas que são reais, não no sentido de perfeitas, mas no sentido de honestas. Tem uma pessoa que eu acompanho já tem um bom tempo, que é a Eduarda. E pra mim, ela é um exemplo que veio na cabeça quando eu tava montando esse roteiro. Ela sempre falou abertamente sobre o que sente, sobre as lutas que enfrenta, sabe? E sempre foi de uma forma leve, com humor, mas também sem esconder o que ela tava sentindo de verdade. E isso pra mim foi muito importante, porque quando você vê alguém sendo real sobre o que passa, você para de achar que você é o único que tá lutando, e isso te ajuda a mudar sua perspectiva aos poucos. Inclusive, outro dia, eu achei um caderno meu onde eu escrevi algumas coisas e acabei lendo um trecho que eu escrevi em 2020. Meu Deus, eu tava muito mal das ideias naquela época. Eu vi que eu tava desabafando muito lá. Sentia que os dias eram a mesma coisa, me sentia perdida, sem rumo. É evidente que eu tava lutando contra os meus próprios pensamentos porque eu tava num lugar ruim mentalmente naquela época. Mas o que me pegou um pouco de surpresa foi outra coisa. Mesmo no meio daquilo tudo, eu ainda tinha esperança. Eu escrevi pra mim mesma naquela época que eu deveria viver mais no presente, apreciar as pequenas coisas, que eu deveria viver pra mim e não pra impressionar outras pessoas à minha volta. Que eu deveria saber o meu valor, ser eu mesma, ser diferente sem ter medo do que as outras pessoas iam pensar, realmente ser o que tem o potencial de me tornar especial e única. Eu não sei como aquela versão de mim tinha essa clareza no meio de tanta bagunça na cabeça, mas ela tinha. E foi por causa dela que eu tô aqui hoje conversando com vocês. Eu até citei uma frase do tio Airo lá no caderno. Achei engraçado porque desde aquela época eu já amava Avatar. Enfim, a frase é: às vezes, a melhor forma de resolver os seus próprios problemas é ajudar outra pessoa. E foi por isso que eu escolhi criar esse canal e me dedicar mais a ele. Eu sempre quis ajudar as pessoas de alguma forma. Ser alguém pra alguém. E esse canal é a minha tentativa de fazer isso. De ser honesta, de ser transparente e de criar um lugar onde vocês não vão sair daqui se sentindo pra baixo depois de assistir, mas onde vocês vão se sentir acolhidos, sabe? Eu quero que o meu canal seja um lugar onde a comparação, de uma forma negativa, não vai pesar tanto. Então, se você tá aqui agora e tem saído das redes sociais se sentindo menor do que quando entrou, lembra disso. Você não tá vendo a vida das outras pessoas. Não por completo, você só tá vendo o que elas escolheram te mostrar e tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. A única pessoa cuja vida você vê e vive por completo, com os dias bons e ruins, com as conquistas e as crises, é você mesmo. E comparar a sua vida inteira com o resumo editado da vida de alguém nunca vai ser justo. Cuide de você, construa a sua vida com o que é seu, no seu tempo, do seu jeito. Porque a única voz que vai importar de verdade no final é a que você escolher cultivar. E a única jornada que é sua de verdade é a que você tá vivendo agora, mesmo que ela ainda não faça um sentido completo.
Eu queria saber de você. Qual foi a última vez que você sentiu que precisou fingir que estava bem nas redes sociais ou para outras pessoas? Vamos conversar um pouco aqui embaixo. Eu quero muito ler e conhecer um pouco da história de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.